E aí, vamos direto ao assunto? Hoje a gente vai destrinchar uma verdadeira masterclass sobre como transformar aquelas interações super básicas com a inteligência artificial em algo de nível totalmente especialista. Sabe, a forma como a gente se comunica com as máquinas mudou da água para o vinho. Não é mais só clicar em botões ou digitar um código super engessado. A gente agora conversa com elas. E dominar as nuances dessa nova linguagem é, sem dúvida, a chave para extrair todo o verdadeiro potencial dessa tecnologia. Olha só que imagem perfeita para ilustrar isso. Dominar a IA hoje é basicamente como virar o maestro de uma orquestra super avançada e cheia de dados. Não basta só ligar os instrumentos e cruzar os braços esperando uma sinfonia, né? Tem que saber reger, entender o tempo de cada coisa, as entradas, a intensidade. O maestro não toca os instrumentos em si, mas é a clareza da direção dele que vai definir se o que vai sair dali é só um barulho confuso ou uma verdadeira obra-prima de soluções precisas. Para chegar lá, nossa análise de hoje está dividida em alguns passos lógicos. A gente vai começar conhecendo as ferramentas de IA, passar pelo vocabulário fundamental, entrar na prática da engenharia de prompt, entender suas estruturas, ver como ajustar os parâmetros e, por fim, desvendar a famosa cadeia de pensamento. Então, vamos logo abrir a nossa caixa de ferramentas e dar uma olhada no kit moderno que temos à disposição hoje. A primeira regra de ouro aqui é: não existe uma ferramenta mágica que faz absolutamente tudo. Tentar usar a inteligência artificial errada para uma tarefa específica é o caminho mais rápido para a frustração. Pensa assim, o ChatGPT é fantástico para a fluidez da linguagem natural e para gerar códigos. Mas se o desafio é manter a coerência lidando com PDFs gigantescos, o Claude tem uma arquitetura de memória feita exatamente para isso. Já o Gemini manda muito bem no processamento multimodal, misturando texto, imagem e vídeo. E se a ideia é criar arte visual de cair o queixo, o Midjourney e o DALL-E são os donos do pedaço. Escolher a ferramenta certa é meio caminho andado. Mas para comandar todas essas ferramentas com maestria, a gente precisa falar a língua delas, o que nos leva ao vocabulário fundamental da IA. O grande lance aqui é que a IA não lê as palavras como o nosso cérebro lê. Ela pega o texto e fatia em pedacinhos lógicos que a gente chama de tokens. Para a máquina, uma palavra simples como gato pode ser um token só, mas uma palavra gigante, tipo inconstitucionalmente, acaba sendo dividida em 3 ou 4 tokens diferentes. E detalhe, até uma vírgula ou um espaço em branco conta nessa brincadeira. Entender isso é vital, porque todo modelo de IA tem um limite bem rigoroso e inegociável de quantos tokens consegue processar de uma vez só. E esse limite de tokens nos leva direto ao outro conceito importantíssimo, a janela de contexto. Imagina isso como a memória de curto prazo da máquina, ou o tamanho do quadro negro de um professor. Uma janela de contexto grande permite que o sistema leia dezenas de páginas e mantenha o fio da meada na conversa sem se perder. Mas e quando o quadro enche? A máquina simplesmente começa a apagar o que estava no topo para poder escrever mais embaixo, esquecendo as regras iniciais. É por isso que mandar textões e modelos com janelas curtas quase sempre dá errado. Agora, quando a IA perde esse contexto ou tenta adivinhar o que não sabe usando pura estatística, bom, aí a gente esbarra num dos maiores problemas atuais da tecnologia: as alucinações. É quando o sistema inventa referências bibliográficas, dados ou fatos históricos com uma certeza tão absurda que chega a assustar. Como a máquina não sabe de verdade o que é real e só calcula a palavra mais provável de vir a seguir, ela pode mentir de um jeito super convincente. Por isso, revisar tudo que a IA gera não é só uma dica de ouro, é algo absolutamente obrigatório. A boa notícia é que dá para evitar grande parte dessas alucinações. É exatamente aqui que entra a engenharia de prompt na prática. A engenharia de prompt é, no fundo, a arte de ser claro pra caramba. Olha a diferença gritante aqui neste exemplo. Se a gente manda um comando super vago, tipo "fale sobre café", a IA fica solta para ir para bilhões de caminhos possíveis, e o resultado geralmente é um texto genérico e bem superficial. Agora, quando a gente manda um comando estruturado, exigindo prós e contras baseados em estudos científicos, aí o jogo muda. A gente cria um trilho forçando a rede neural a ignorar bobagens e focar em uma análise super equilibrada e de alto valor. Para criar esses comandos incríveis, é só seguir 4 passos bem lógicos. Primeiro, clareza e especificidade, sem ambiguidades. Segundo, defina o formato exato. Quer uma tabela de prós e contras? Peça a tabela. Terceiro, dê o contexto necessário para delimitar o assunto. E quarto, evite jogar 1 milhão de perguntas de uma vez só para a máquina não se perder. Seguir essa receitinha atua como um verdadeiro mapa infalível para conseguir as melhores respostas sempre. E a gente pode pegar esses passos e montar estruturas de prompt muito mais avançadas para cenários profissionais. Uma das sacadas mais geniais para moldar a resposta é usar o role prompting, que é basicamente dar um papel, uma persona, para IA.
Em vez de só pedir para explicar a Revolução Francesa, o comando diz: você é um professor de história e vai explicar isso para alunos do ensino médio. Na mesma hora, a máquina ajusta o tom, limpa o jargão altamente acadêmico e adota uma linguagem super didática. Funciona maravilhosamente bem porque a IA foca a busca só naquelas palavras que um professor usaria de verdade. E essa flexibilidade estrutural tem um baita impacto em qualquer área. Na educação dá para criar planos de aula perfeitamente alinhados com o currículo. No mundo dos negócios, a gente consegue extrair tendências de planilhas enormes ou escrever aquele e-mail diplomático salvador. Até na programação, dá para pedir para a IA gerar um código complexo ou achar falhas lógicas escondidas em milhares de linhas. A estrutura do comando é o que define o verdadeiro valor da ferramenta. Mas a brincadeira não para no texto puro, não. Ajustar os parâmetros escondidos por trás dos panos é o que destrava um controle cirúrgico do modelo. Vamos pegar a temperatura como um exemplo clássico. Esse número controla basicamente o grau de criatividade da IA. Se a gente deixa a temperatura baixa, tipo em 0.2, a resposta sai super segura e totalmente previsível, como sugerir o nome Pizzaria Moderna. Mas se a gente chutar o balde e subir para 0.8, a IA fica ousada e cria coisas altamente imprevisíveis e fora da caixa, tipo fatia cósmica. É fantástico! Além da temperatura, tem outros ajustes super úteis. O Top P atua filtrando as ideias muito bizarras com base na probabilidade, focando no que faz mais sentido lógico. O limite de max tokens é a nossa salvação para não receber um testamento enorme quando a gente só queria um parágrafo. E a penalidade de frequência é brilhante. Ela literalmente pune a IA se ela tentar repetir a mesma palavra várias vezes, forçando a geração de um vocabulário muito mais rico e natural. Chegamos agora ao nível mais avançado da nossa Masterclass, a poderosa cadeia de pensamento. Parece bobo perguntar quantas pernas tem 5 aranhas, né? Mas se o modelo opera como uma caixa preta e só cospe o número 40 na tela, a gente não tem como auditar o raciocínio. E confiar cegamente num número gerado assim, de bate-pronto, principalmente em consultas científicas ou matemáticas críticas, é um risco operacional gigantesco. Lembrem-se, as IAs são motores de linguagem, não calculadoras. A mágica acontece de verdade quando a gente escreve no prompt a simples instrução: pense passo a passo. Isso ativa a cadeia de pensamento. Nós forçamos o modelo a desmembrar o problema e mostrar a trilha lógica inteira, de forma totalmente transparente. Se houver um erro de cálculo no meio do caminho, a gente consegue ver e corrigir. E isso ensina a máquina a raciocinar linearmente antes de pular para a conclusão, tornando a resposta infinitamente mais confiável. Vamos testar esse conceito com aquele clássico quebra-cabeça de raciocínio dedutivo. João é mais velho que Ana, Ana é mais velha que Pedro, quem é o mais novo? Sem o passo a passo, a IA poderia simplesmente se embolar na ordem e chutar um nome qualquer. Mas forçando a cadeia de pensamento, a IA é obrigada a declarar premissa por premissa. João é maior que Ana. Ana é maior que Pedro. Logo, João, depois Ana e por fim o Pedro. Isso comprova como a metodologia impede o sistema de dar palpites. Todo o processo passa a ser apoiado por uma lógica rastreável e irrefutável. É a diferença brutal entre uma máquina que adivinha e uma máquina que deduz com precisão. No fim das contas, a engenharia de prompt passa muito longe de ser só digitar qualquer coisa numa barra de pesquisa. É um exercício profundo de lógica, clareza e empatia comunicacional. O verdadeiro poder da inteligência artificial não está puramente nos algoritmos supercomplexos ou nos servidores. Ele reside, de fato, na precisão da arquitetura e na estrutura do comando humano que direciona tudo isso. Os maestros somos nós. E para fechar nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa. Se a gente está caminhando rápido para um cenário onde a máquina detém uma capacidade de processamento capaz de fornecer quase todas as respostas do mundo, não seria a habilidade intelectual de fazer a pergunta perfeita o nosso maior e mais valioso talento? Fica aí essa perspectiva fascinante sobre o futuro do nosso trabalho e da forma como aprendemos. Até a próxima!